Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar na presença do grande eu sou, do Ele é exaltado. Como é bom estar na presença daquele que abre os céus para nós, aquele que mostra a sua glória para nós, aquele que nos convida sempre a estarmos caminhando junto com Ele, a estarmos buscando conhecer o nosso Deus, né? E nós louvamos a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, louvando, bendizendo ao Senhor. Nesse momento, agradecer a vida dos nossos pastores, pastor Ronald, que tem cuidado da gente, tem nos ensinado, como nosso pastor Adelso também. Agradeço muito a Deus pela sua vida. E mais um aniversário também nós pudemos estar juntos, né? E pudemos congratular unidos aí mais uma vez. E também agradeço a Deus pela vida de cada irmão, de cada pastor que está aqui presente. Para mim é um grande privilégio. A gente fica pensando se nós mesmos, se Deus mesmo assim colocou a gente nesse momento, porque não tem como duvidar, né? Mas nós nos colocamos na presença do Senhor e nós estamos aqui para transmitir juntos, transmitir aquilo que Deus quer falar comigo também, aquilo que Deus quer falar conosco, né? Porque nós temos alguns pastores nos visitando, estamos aqui agradecendo a Deus pela vida dos pastores também que aqui trabalham para Deus nesse lugar, e todo o corpo de obreiros e toda a igreja. Eu quero convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias, vossas Bíblias, num texto bem conhecido nosso, um texto bem conhecido, né, de todos nós, que está em Lucas 8. Lucas 8, né? Talvez você poderia estar saindo de casa se perguntando: como é que Deus vai falar conosco hoje? Deus já está falando conosco desde amanhã, né? Desde o nosso acordar, desde o nosso deitar. Ontem nós falamos com Deus, agradecendo a Deus a misericórdia, a graça que Ele nos tem dado. E nós louvamos, acordamos jubilando, louvando a Deus, porque mais um domingo, e o domingo é o dia do nosso Senhor Jesus. E nós estamos aqui na presença do nosso Deus, mais uma grande, grata oportunidade. Eu sempre vou falar isso, porque a gente poderia estar em muitos outros lugares, nós poderíamos ter a oportunidade de estar em outros lugares 1000, como o salmista, mas nós estamos na casa do Senhor, nós estamos na presença desse Deus, e Ele vai e continuar falando conosco. Vamos ler aqui, irmãos, acompanhem comigo, Lucas capítulo 8, Luke chapter 8, 43. Aleluia, glórias a Deus. E indo ele, eu vou pegar aqui a parte B do versículo 42. E indo ele, apertava-o a multidão. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, que por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e ele logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. Versículo 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Glórias a Deus. Adoramos a Deus porque o Senhor nos dá a tua palavra, e nesse dia nos dá mais uma porção da tua palavra. E esse
grande acontecimento, mais um dos milagres que Jesus esteve ali fazendo naquele dia, né? E nós podemos observar nessa leitura que Jesus já estava indo, se nós olharmos no versículo 40, Jesus estava indo curar alguém. Jesus já tinha sido convidado para alguém para estar na casa dele. Mesmo a multidão, a gente não pode mensurar a quantidade de gente, mas quando fala multidão para nós, eu, por exemplo, costumo mensurar de 5 mil para lá, de 4 mil para lá, isso é multidão, né? E logo ali, no início daquela caminhada, no versículo 40, ele estava indo curar a filha de Jairo, que era um dos principais da sinagoga, e no meio dessa caminhada, no caminho de Jesus, então Jesus estava indo caminhar, Jesus estava no caminho de mais uma cura. Jesus estava caminhando para curar, não importa o que a multidão estava fazendo, não importa o que as pessoas estavam achando, Jesus caminhava firmemente para fazer o propósito dele. E naquela caminhada, uma mulher, hoje é culto das irmãs, um culto com participação das nossas irmãs, e eu quero agradecer a Deus pela vida das irmãs que têm entrado na oração, né? Quero convidar mais uma vez, o pastor já convidou, mas eu quero fazer o convite mais uma vez para os irmãos estarem orando também. Vamos orar para que a gente possa orar pelas causas, mas eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs da nossa igreja, porque é um departamento que Deus tem levantado segundo a sua direção, segundo a direção que Ele tem colocado no coração do nosso pastor, de estabelecer esse grupo com liderança firme, com liderança estabelecida a fim de estudarem a palavra de Deus. E nesse texto fala de uma mulher que ela estava ali. Talvez você já ouviu esse tipo de pregação, essa passagem, mas vamos aqui mais um pouquinho. E nessa caminhada que talvez Jesus estava indo para o norte, indo para algum lugar, e quando Jairo abordou a ele, só para comentar, ele talvez mudou de direção, vamos à casa de Jairo. Só que no caminho, no meio da multidão, talvez nós, quando estamos no meio da multidão, nós olhamos por cima, nós olhamos para o alto, mas talvez essa mulher, pela perda de sangue que ela estava, um fluxo de sangue, né? E nós vemos aqui na palavra de Deus, nos primeiros livros que Moisés escreveu, quando a mulher tinha um fluxo de sangue, uma coisa, ela era tirada do arraial, ela era tirada para que passasse aquele período até ela retornar para dentro do arraial, para não haver contaminação. Só que essa mulher já não tinha nem forças, talvez ela já estava jogada à sorte para morrer. Talvez a gente não sabe, mas como a multidão era grande, né? E talvez quando estamos no meio da multidão, quando alguém está no meio da multidão, não consegue perceber as coisas que às vezes estão na beira do caminho. Isso é normal, por causa da caminhada, do propósito. Mas para Jesus isso não é. Para Jesus, que Ele observa tudo e todos, para Ele não é normal. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo nessa caminhada, como disse aqui no versículo 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e eu vou me ater aqui, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Por ninguém ela poderia ser curada. Talvez ela tinha seguido todos os procedimentos para poder colocar aos pés, no templo, aos pés dos anciãos, aquelas ofertas estipuladas pela lei. Talvez ela já tinha seguido todas as leis que tinham que seguir. Talvez ela tinha seguido todos os procedimentos. Talvez aquela mulher estava esperando a morte. Mas Jesus estava passando por ali. Jesus estava passando por ali, e a esperança no coração daquela mulher renasceu. A esperança na vida dela renasceu, né? E nós podemos lembrar um pouco da nossa caminhada, quando nós mesmos estávamos por aí caminhando, andando para lá e para cá.
talvez bem de vida ou mais ou menos. Mas quando você não tem Jesus, você não tem nada. Se Jesus não está na caminhada, nós não temos nada. E no versículo 43, eu faço uma pergunta: onde está a confiança? Gastara com todos os médicos. Talvez aquela mulher tinha dinheiro, nós não podemos mensurar, mas como ele disse, gastara com médicos. Talvez os cuidados médicos daquela época eram bem caros. E naquela caminhada, ela, talvez rastejando ali, tocou na orla das vestes de Jesus. Ela tocou, talvez ela poderia estar tocando para chamar o mestre. E pela passada de Jesus, talvez ela só tocou nas vestes de Jesus. Mas o que difere ela dessa multidão, daquela multidão talvez de 5, 10 mil, o que difere dela é a intenção. É o que já foi dito aqui no início, o que nós sempre temos ouvido do Senhor aqui nesse altar, o que nós sempre temos ouvido do Senhor aqui nos nossos ensinamentos, nos cursos que nós estamos tendo. O que faz toda a diferença na vida de alguém é a presença do Senhor, é a intenção a qual nós buscamos a presença do Senhor. Qual é a intenção do nosso coração? Qual é a intenção do coração dela naquele momento? Ela não tinha mais para onde recorrer, talvez não tinha ninguém para segurar ela, as mãos dela, para poder chegar. Mestre, ela está te chamando. Não, mas ela estava ali com a fé dela, estava ali confiando e acreditando. E nessa caminhada, em confiar e acreditar, nós fazemos a pergunta: onde está a nossa confiança? Onde nós temos colocado a nossa confiança? Será que temos colocado a nossa confiança em algo superficial, algo material, algo que Deus nos dá, ou algo que Deus nos permite ter pela bondade e misericórdia dele, algo que Deus nos permite na caminhada com fidelidade a Deus? Talvez alguém tenha colocado a confiança em lugares errados, porque muitas das vezes essa confiança também, dependendo do lugar em que você e eu estamos colocando essa confiança, nos faz duvidar. E nesse sentido de confiar e acreditar, isso demanda coração, isso demanda a intenção a qual nós queremos chegar. E a intenção dessa mulher só era aquela: Senhor, eu preciso de algo, eu preciso de uma solução, talvez era a última sorte dela. Jesus não ia passar por ali mais, mas ela aproveitou a oportunidade dela, porque ela confiou no Senhor. Ela confiou no Senhor e ela depositou a confiança naquele ato. E nós podemos ver que quando nós confiamos, quando nós depositamos a nossa fé em algo sem esperar que haja falha ou decepção, quando nós depositamos a nossa confiança sem que haja falha ou decepção, nós precisamos saber em quem nós estamos confiando. Será que nós estamos confiando naquele dinheiro que nós estamos guardando ali para um momento de aperto, para um momento da aposentadoria? Será que você vai chegar lá? Será que eu estou depositando ali numa propriedade, em algo? Só estou citando para dar aqui, para a gente poder pensar, porque isso é sério, irmãos. Confiar em Deus, fé em Jesus, vai nos levar para o céu. E nós precisamos entender aonde nós estamos colocando. São princípios que o nosso Senhor não abre mão. Se você confia de coração, crê no Senhor Jesus. A confiança deve estar posta no Senhor. Talvez um plano, algo que a gente fracassou, mas será que no início nós paramos? Nós paramos para colocar o Senhor na frente, para colocar o Senhor a par daquilo. Senhor, eu vou dar um passo aqui, preciso de Ti, Jesus, me entreguei a Ti. Talvez eu esteja falando para cristãos aqui, mas mesmo assim o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer falar conosco, mas mesmo assim
Essa mulher não detupiou, ela não se enganou, porque ela sabia onde estava a esperança dela. E quando nós confiamos, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós cantamos aqui sobre circunstâncias, não importam as circunstâncias, te louvarei, não importa o que vai acontecer, não importa o que virá. E nós não sabemos o que vem a 10, 20 minutos. Nós precisamos ter essa certeza, para que quando nós confiarmos e depositarmos a nossa fé no Senhor Jesus, nós sabemos que não vai falhar. Mas nós precisamos saber onde nós estamos depositando. O Salmo 125 fala da segurança daquele que confia no Senhor, daquele que confia no Senhor. Mas se nós olharmos o Salmo, se você quiser acompanhar comigo rapidamente, no Salmo 125, se você fizer, talvez você tenha feito essa leitura. A gente faz porque essas leituras são leituras que nós fazemos dominicalmente, às vezes leituras de culto, e passam às vezes batidos. Só que se você olhar aqui, os que confiam no Senhor, aí logo depois vem a garantia: serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Como o monte Sião, que não se abala, mas antes, os que confiam no Senhor. Onde que nós estamos denotando a nossa confiança? Nós estamos confiando em quê? Nós estamos confiando em homens, né? Temos alguns versículos da Bíblia que falam também assim, né? Sobre confiarmos em homens, em cavalos. Nós vamos falar adiante um pouco. Mas a palavra de Deus é repleta de bons e grandes exemplos de confiança e fé em Deus. Em 1 Reis, por exemplo, foi dito aqui há alguns domingos pelo nosso pastor, se não me engano, em 1 Reis 19, a partir do versículo 8, fala da história de Elias. Mesmo Elias ali com medo, depois dele ter feito aquele desafio com aqueles profetas de Baal, e Deus consumiu a todos. Logo depois aquela mulher do mal, esposa daquele rei, ela lançou algo contra o servo de Deus. Ela lançou perseguição contra ele. E ele temeu, porque estava sozinho. Como seria se fosse eu e você? É fácil para a gente falar: o homem de Deus temeu, correu. E se fosse você, se fosse eu? Ele temeu por sua vida, ouviu a voz do Senhor e tornou o caminho, porque Deus falou com ele: Elias, vem cá fora, sai da caverna. E ali você conhece bem, passou fogo, tempestade, vento forte, e o Senhor não estava presente naquilo. Logo depois veio uma voz mansa e calma e suave, e logo o servo de Deus se identificou. Ele se identificou com a voz do Senhor em meio a tanta tribulação. Talvez aqueles fenômenos da natureza que aconteceu pode estar representando um pouco da multidão. Talvez se ele estivesse no meio da multidão, estavam empurrando para um lado e para o outro. Mas aqueles fenômenos, sozinho aquele homem naquela caverna, aquilo estava amedrontando aquele homem. Estava amedrontando ele. Era o homem de Deus escolhido para a nação naquele período. Logo ele saiu, e ele cobre com a capa o seu rosto, e ele escuta a doce voz do Senhor falando ao seu ouvido. A doce voz do Senhor falando ao seu ouvido, para que ele voltasse o caminho para trás de onde ele veio. E nós podemos perceber e entender ao lermos que mesmo no caminho de fugida dele, Deus sustentou a ele. Deus trouxe pão, Deus trouxe comida para ele, Deus sustentou e Deus respeitou o período que ele estava com medo. Muitas das vezes, irmãos, nessa confiança, quando nós falhamos, porque o nosso Deus não falha, quem falha somos nós. Quando não há falha nem decepção,
Nós precisamos reaver os passos anteriores. Houve falha, houve decepção com algo, com alguma coisa? Vamos rever. Onde que falhei? Vai para a base. A nossa base é o Senhor Jesus. Ele é a rocha. Ele é a rocha em que nós estamos firmados. E desde aquele dia que você, crente, quando o Senhor te chamou, desde aquele dia quando o Senhor te convocou de lá de onde você estava nas trevas, de lá de onde você estava naquele mundo que você vivia, que eu vivia, a doce voz do Senhor soou mesmo naquela escuridão. A doce voz do Senhor soou naquele período. A frequência da voz do Senhor é nítida. Porque quando você ouve algo que a frequência te ensurdece, você quer sair dali. Mas Deus usou a frequência certa para falar com você. Deus usou a frequência certa para falar com cada um de nós, para chamar a cada um de nós. E nós prontamente, Senhor, eis-me aqui. Eu confio em Ti, Senhor. E na caminhada, pode ter certeza que nós vamos ser testados. Precisamos ser testados, porque Deus precisa usar a gente aí fora, para que a confiança esteja colocada no lugar certo. Onde temos colocado a nossa confiança? Seria muito fácil falar que ela estava ali do lado de Jesus. Tocou a orla de Jesus e pronto. Mas a multidão apertava ele. Pedro falou aqui: Senhor, a multidão te aperta. E vocês sabem quem foi Pedro logo em seguida. A multidão te aperta, Jesus. Ironizou: como é que o Senhor está falando quem te tocou? Aí o Senhor Jesus vem aqui e fala assim para ele, Ele diz, o Pedro diz aqui: todos, disse Pedro, os que estavam com ele, mesmo, mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que te tocou? No 46, e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Faz toda a diferença. Quando Jesus fala que saiu virtude, a multidão para. Imagina 5 mil, 10 mil parados, um olhando para o outro. No versículo seguinte: então, vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele. Então ela já estava de pé, ela já estava de pé curada, ela já estava de pé limpa daquilo que vinha aquele tempo todo, aqueles anos todos, aquilo vinha tirando a força dela. Talvez dentro da casa do Senhor pode ter pessoas que estão com fluxo e não sabem, pessoas que estão sangrando, estão com o saquetel furado, estão com o vaso rachado. Precisamos olhar, irmãos. Eu preciso olhar para que o meu vaso não esteja com trincas, porque senão é colocar aqui e vazar lá fora. Como que eu vou falar de Jesus para alguém? Preciso olhar as minhas bases, saber onde que está a minha confiança. Está em Jesus? Espera lá. Não importam as circunstâncias, nós louvamos aqui sempre. Te louvarei com as mãos para o alto. O pastor sempre fala a gente precisa cantar os hinos sozinho às vezes, para a gente saber o que a gente está cantando, para que aquele hino, realmente eu estou adorando a Deus, não importam as circunstâncias. Quais são as circunstâncias que você tem vivido, meu irmão? Quais são as circunstâncias que você está vivendo? O pastor falou aqui no momento do ofertório. Realmente, aqui nesse país vive-se uma vida abastada, né? Como a gente vive no Brasil, será que viveríamos uma vida dessa? Mas o que tem feito a diferença para mim e para você, eu creio, é a confiança no Senhor Jesus. A confiança está posta nele, porque realmente, quando a confiança está posta nele, não vai importar as circunstâncias. Se o Senhor fizer igual fez com o pastor Júlio, mandar ele lá para a África, trabalha para mim aí, você fala tantos idiomas, poderia estar numa multinacional, numa grande empresa,
vivendo a vida dele, cuidando dos filhos, mas Deus mandou ele lá para a África. Talvez outro missionário, algum pastor que você conhece, que está lá, ó, passando aperto, mas está lá assim dentro de casa: te louvarei, não importam as circunstâncias. E às vezes a panela está vazia, mas ele está lá no culto pregando a palavra, talvez pregando a palavra simples como essa, mas está lá, não importam as circunstâncias, pregando a palavra de Deus. Então, são com esses que Deus precisa contar. Nós precisamos saber onde nós está a nossa confiança. E se Deus nos trouxe aqui, Deus nos fez promessa. Deus nos fez promessa no Salmo 27:14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Talvez esse período está te deixando atordoado, está te deixando meio sem chão. Eu passei por uma coisa ontem, por um período mínimo. E aquilo me deixou fora. Nunca tinha acontecido comigo. Na hora eu lembrei da confiança onde estava. Mandei uma mensagem para minha esposa e falei: ora por mim. Na hora, ora por mim. Estou aqui passando alguma coisa, por mim. E naquele período, o Senhor falando comigo ali no carro, e eu estava caminhando, eu estava dirigindo, e naquele período o Senhor falou poderosamente comigo. E eu cheguei lá no lugar onde eu estava, só para testemunho. Sentei na mesa, comecei a falar do amor de Deus para uma pessoa que estava sentada na mesa. Comecei a conversar com ele, eu tenho intimidade com ele. E ali eu comecei a conversar com ele, começamos a conversar das coisas de Deus. Eu tenho aprendido isso. Começa a conversar das coisas de Deus, que você vai saber como que anda. Começa a falar da palavra, começa a caminhar ali, começa conversando. Então, meus irmãos, eu pude ver que ali tinha algum problema, porque logo depois ele escapou. Mas quando ele voltou, eu cheguei para ele e conversei com ele novamente, e ele veio. E logo ali naquele período eu comecei a conversar com ele. Comecei a prender ele ali de novo, comecei a falar com ele, porque ele era uma pessoa que estava comigo, me ensinou muita coisa quando eu era criança, no Brasil. Me ajudou muito. E pela misericórdia de Deus eu pude conversar com ele ali por alguns instantes. E eu vi que ele estava precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de Deus. E logo depois que eu comecei a conversar com ele, eu ainda falei para ele: rapaz, eu espero que Deus me dê uma oportunidade para falar disso que eu falei com você hoje. Se Deus me der a oportunidade, ele ainda falou: isso aí dá uma pregação. E eu comecei a conversar com ele. E depois eu vim embora. Aí chega no meio do caminho, eu recebo uma mensagem do nosso pastor. Ali eu pude ver que Deus me enviou ali para poder salvar aquele moço. Vive sozinho. Está com fluxo de sangue ali sangrando há anos, há muitos anos, há muito tempo. Está ali perdendo vida. Tem as palavras, conhece a palavra, porém não tem força. Não tem forças para caminhar. Por que ele não tem força para caminhar? Não importa. Se nós estamos de pé, que nós cuidemos para que nós não caiamos. Mas nós precisamos estender a mão. E estender a mão para que aquilo seja bênção para eles também.
Então aquela mulher continua. Ela continua no versículo 44. Chegando por detrás dele, tocou na sua orla. Vamos rever esse versículo. Tocou na sua orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. Logo estancou o fluxo de sangue. Então, quando ela tocou em Jesus, fez toda a diferença, porque o toque dela era um toque diferente. Jesus sentiu que saiu virtude por causa da intenção do coração dela. E nós sabemos que a intenção faz toda a diferença. O Salmo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Muitas das vezes nós não temos força, né? Nós não temos força nem para falar com um colega nosso de trabalho que é crente também. Abrir o jogo, falar a verdade, chegar, às vezes nós não temos alguém que nos faça juntos, fazer um checklist, fazer para que nós possamos rever aonde que está o nosso problema, onde que está onde está posta a nossa confiança, está posta em Cristo, onde que está posto. Se nós estamos aqui dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra, se nós estamos caminhando conforme a palavra nos manda. Então, confia no Senhor. E hoje, o que falta para fazer diante de Deus? O que te falta para depositar inteiramente a confiança diante de Deus? Deus nos trouxe aqui hoje para que nós possamos rever, né? Estamos aqui em família, para que nós possamos olhar para nós, revermos a nossa vida, onde que nós estamos confiando. É melhor rever os fundamentos no início da obra. Quem estudou engenharia aí sabe, porque a casa vai estar bonita lá em cima daquela fundação, daqueles pilares, vai estar em cima daquelas colunas lá, e tudo bonito, tudo muito caro. Se a fundação estiver ruim, não vai ficar de pé. Então a fundação, confiança, onde nós temos confiado, onde nós temos depositado, onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Está fundada em Cristo? Entrega o teu caminho, confia nele. Isaías 57:7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converterá ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Maior amigo que Jesus não tem, maior amigo que Cristo não tem, aquele que nos fala, aquele que nos diz, ó, é aqui, dá uma arrumada aqui, opa, dá uma ajeitada aqui. Maior amigo que Jesus não tem, aquela voz doce, suave, que na frequência que só você escuta, aquela voz no momento da tempestade, da tribulação. Precisamos ouvir essa voz, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos estar atentos ao falar do Senhor conosco, para que nós venhamos rever aonde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos acertar as nossas fundações. Em 2 Coríntios 6:2 diz o apóstolo Paulo: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de retorno. Hoje é dia de reavermos a nossa confiança pela nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus nos dê essa oportunidade hoje. Faça você agora um checklist, faça você agora um exame, examine-se a si mesmo. Aproveite a oportunidade que nós estamos na presença de nosso Deus. Nós não precisamos ter pressa de sair da presença de Deus, mesmo que nós temos compromissos, mas na presença de Deus há abundância de alegria. Na presença do Senhor Ele libera a bênção, Ele nos limpa. Na presença do Senhor Ele nos purifica, Ele nos faz caminhar em retidão. Na presença do Senhor o mal não lhe toca. Quando você está na presença do Senhor, a sua fé está depositada no lugar certo, a sua confiança está no lugar certo. Não tem como errar, não tem como errar quando você confia no Senhor, mas tem que confiar no Senhor. Confia no Senhor. Hoje é dia, hoje, agora é o tempo aceitável.
Hoje e agora é o tempo de nós nos lançarmos aos pés de Jesus, porque daqui a pouco, amanhã, nós não poderemos ter tempo, e a palavra do Senhor é bem clara com isso, para que nós não cheguemos naquele dia diante do Senhor e chegamos falando: Senhor, eu cantei em seu nome, eu preguei em teu nome, Senhor, eu falei do teu amor naquele dia lá, Jesus. Mas nós precisamos reaver onde está a nossa confiança depositada, para que não haja erro, para que não haja decepção, porque o nosso Senhor Jesus Cristo falou: estarei convosco até o fim dos séculos. E quando Ele prometeu, Ele não falha. Ele não falha, porque Elias estava fugindo. Elias estava fugindo, talvez passando por caminhos que ele nunca passou antes, mas Deus estava de olho nele. Deus estava preparando o caminho para ele. Deus já sabia qual caverna que ele ia ficar. Então, irmãos, diante de Deus nada é escondido. Diante de Deus nada fica escondido. Precisamos entender, precisamos buscar entender qual é o Deus que nós estamos servindo. Se é um Deus todo-poderoso em quem nós temos colocado a nossa confiança. Se é um Deus todo-poderoso em quem nós realmente temos colocado, como diz o salmista, todas as nossas fontes estão no Senhor. Se é esse Deus, irmãos, vamos ficar em pé nesse momento. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, aleluia. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Presta atenção aqui um pouquinho. Na hora que Deus está falando, sempre vem alguma coisa para tirar a atenção. Mas Deus não deixou de falar. Quanto tempo faz que o fluxo está aí e você não consegue resolver? Você já tentou de tudo, mas assim como aquela mulher, Jesus está aqui hoje. E assim como aquela mulher, talvez hoje seja o dia de você tocar em Jesus. Está difícil? Jesus está te convidando. Eu não sei se tem alguém aqui que quer nesta manhã ou nesse início de tarde entregar a sua vida a Jesus, fazer um compromisso com Ele. A palavra de Deus diz que quando aquela mulher se apresentou a Jesus, Jesus disse assim: mulher, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus tem mais do que cura para você. Ele tem salvação para você. Eu gostaria que nessa hora não houvesse movimentação. O Senhor Jesus quer falar e a gente é distraído, mas deixa eu dizer para você: tem salvação para você além da cura. Jesus tem alívio, eu falei aqui a semana passada. Ele tem algo para você agora, imediato, mas Ele tem salvação eterna para você também. Se você quiser nesta manhã, você pode entregar a sua vida a Jesus. Ou se você está passando por um problema e quer tocar em Jesus, ou que Jesus te toque hoje, também é dia. Nós vamos cantar mais uma vez. Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não tenha medo, não tenha vergonha. Faz que nem aquela mulher, faça de tudo hoje. Você observou que para chegar em Jesus foi difícil, mas quando Jesus para e te dá atenção, quando você toca nele, Ele para tudo.
para te ouvir. E ele diz: quem me tocou? Alguém disse: não, Jesus, não é impossível saber. Ele diz: não, alguém me tocou sim. E aí quando aquela mulher se apresenta, a Bíblia diz que ela veio até ele e se identificou. Porque depois que você recebe a virtude de Jesus, é mais fácil, tem mais comunicação. Está difícil hoje, mas quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele abre as portas para você. Vamos cantar. Quero estar. Enquanto nós louvamos, saia do seu lugar e vem aqui. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te amar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Eu quero orar por você. Eu louvo a Deus pela sua vida. E você ainda tem a oportunidade nesta manhã de fazer um concerto com Jesus. Aleluia, aleluia. Ainda existe tempo para você. E deixa eu dizer, tem solução para você também. Eu sei que existe uma guerra nesse momento porque o inimigo não quer que você vença. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu vou orar. Pai, eu te louvo. Eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é. Eu te louvo, Senhor, porque na sua soberania o Senhor sabe onde tocar, com quem falar, o que falar. E eu sei que o Senhor falou conosco essa manhã. Ah, meu Deus, a despeito das circunstâncias, porque muitas vezes, ó Deus, o inimigo vem para tirar a nossa atenção. Mas a despeito de qualquer circunstância, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, nós queremos te enaltecer e te glorificar. Ó meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar feridas hoje, trazer cura para pessoas que estão aqui hoje, Senhor, que talvez, ó Deus, estão passando há tanto tempo por problemas, mas hoje o Senhor os trouxe aqui. Pai, em nome de Jesus, cura, sara feridas, sara corações, sara alma, sara o corpo, Senhor, assim como o Senhor fez com aquela mulher. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar muito mais aos nossos corações, que essa palavra possa continuar remoendo em nossos corações, em nossas vidas, e que o Teu nome seja glorificado, que
que haja salvação, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Pai, leva-nos em paz. Leva-nos agora em paz para os nossos lares. Que essa tarde, Senhor, durante o momento que nós teremos esse momento de comunhão, ó Deus, que o Senhor nos guarde, nos livre dos perigos, dos acidentes, do mal. Guarda a tua igreja, Senhor. Eu repreendo agora, pela autoridade do nome de Jesus, todo ataque de Satanás sobre a igreja do Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, guarda a tua igreja. Guarda a tua igreja em nome de Jesus. Ó Pai, leva-nos debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Não saia sem...